Olá pessoal, na aula de hoje eu quero falar de algo muito importante da língua inglesa, né? Aqui será sobre reading, mas na verdade serve para tudo, porque é uma característica, como eu disse, importante da língua, então ela ajuda no reading, ajuda no listening, ajuda ou seja, na leitura, na audição e também na compreensão. E são técnicas de leitura, ou melhor ainda, uma técnica a respeito da língua inglesa, que é muito importante e eu percebo que muitos alunos ou não sabem, ou nunca se atentou, ou talvez saibam partes disso naturalmente, mas não sabe o que é, né? Então vamos lá. As técnicas que eu vou apresentar agora é chunking, que se traduzir seria pedaços, streaming, que seria a ideia de algo que flui, né? Emphasis, que é a ênfase, e o jump up, step down, que é algo como sobe e desce, né? Bom, mas que maluquice é essa, né? Então vamos lá. Vamos pegar essa frase aqui, ó. A mother's voice is the most beautiful sound in the world. E vamos usar então a primeira técnica, que é o chunking, né? O que é o chunking? Como eu disse, são pedaços. E como eu uso isso na leitura? Eu uso o chunking para separar a frase em partes importantes da informação, né? Então, olha, o que eu posso fazer? Ó? Se você lê assim, ó, a mother's voice is... Isso é totalmente errado e eu percebo que muitos alunos fazem isso quando estão aprendendo. Ah, professor, mas é difícil, porque a gente está pensando. Sim, eu sei que é difícil, realmente aprender uma língua estrangeira não é fácil. Porém, é importante que o aluno tenha o hábito de separar em chunks, né? Então, por exemplo, aqui, o chunk seria assim, ó, a mother's voice. Já seria um chunk bem legal, a mother's voice. Por quê? É a informação que eu estou trazendo. Então, deixa eu separar aqui, ó, a mother's voice. A mother's voice is the most beautiful sound. Né? Aqui eu tenho outro chunk. In the world. Se o aluno começar a compreender isso, né, e passar a usar isso, né, na leitura, ele percebe uma melhora na compreensão da frase. Depois ele compreende que é assim que a língua inglesa funciona, e aí ele começa a entender melhor, por exemplo, os nativos falando. A mother's voice is the most beautiful sound in the world. Então, se você analisar, eu tenho aqui, qual é a primeira informação? A mother's voice, né? Então é o primeiro chunk. Qual que é o segundo chunk? Is the most beautiful sound. Is the most beautiful sound. E você pode ver que eu falo numa tacada só, como nós diríamos em português. Em inglês eu falo in one go, né? De uma vez. In the world. Então, quando eu tenho essa segunda parte, então a primeira parte eu já separei em chunkings, né, que seria pedaços. Então a segunda parte que eu disse que eu falo de uma vez só seria o streaming, né, porque eu não digo assim, ó, a mother's voice, is the não, a mother's voice, ó, a mother's voice. Então é um streaming, é uma tacada só. A mother's voice is the most beautiful sound in the world. Ok. Talvez, se vocês repararam, aí vem para a próxima parte, que seria o emphasis. A mother's voice. A mother's voice. O que eu fiz aqui então? Enfatizei a palavra mother. A mother's voice is the most. O most foi a palavra que eu enfatizei dessa vez. A mother's voice is the most beautiful sound in the world. In the world. Então tem a palavra world, que foi enfatizada. E aí agora nós vamos para a parte do jump up, step down, que é algo importantíssimo da língua inglesa. Então eu copiei aqui já a palavra a mother's voice, the most beautiful sound in the world. E eu tenho o seguinte, né? Eu preciso entender que, né? No inglês eu tenho isso aqui, ó, jump up, né? E o step down, ou seja, jump up, step down. Isso às vezes acontece mais de uma vez na mesma frase, né? A mother's voice, a mother's voice, a mother's voice. Então, se você reparar bem, vamos usar aqui uma outra cor, né? A mother's voice foi aonde eu subi, fui lá em cima. Ó. A mother's voice is the most, né? E na segunda parte também, ó.
que seria então o jump up, ou seja, onde eu fui lá para cima. A mother's voice is the most beautiful sound in the world. Aqui, por exemplo, eu fiz diferente, eu coloquei o ênfase aqui, ó. Por quê? Não existe uma regra onde deve ser enfatizado ou não. Depende do que você quer informar. Mas, independente disso, é preciso que tenha essa ênfase, né, na informação. A mother's voice is the most beautiful sound in the world. Vou mudar a entonação. A mother's voice is the most beautiful, né? Então o que eu fiz aqui, eu troquei o sound por beautiful, sound in the world. Independente disso, é preciso que tenha. O que acontece? É comum que os alunos, principalmente no primeiro momento que estão aprendendo língua estrangeira, leiam assim, ó, a mother's voice is the most beautiful sound in the world. A mother's voice is the most... Como vocês percebem, não soa como inglês, né? Mas quando você lê... Deixa eu mudar a tela para nós irmos aonde nós estávamos antes, né? A mother's voice is the most beautiful sound in the world. Eu sempre comento com meus alunos que quando eu via isso antigamente, como aluno, eu achava que era algo... Eu vou usar a palavra correta, eu achava que era frescura. Achava que não tinha nada a ver falar assim. Principalmente quando eu via brasileiros falando assim, né? É estranho, isso me incomodava. E quando eu aprendi essa técnica, na verdade eu aprendi cada uma delas separadas, mas elas na verdade são um conjunto. E eu comecei a notar que quando você ouve um nativo falando, e agora eu convido vocês, meus alunos, a fazerem isso, pegue qualquer áudio de qualquer nativo da língua inglesa falando, seja ele americano, seja ele inglês, canadense, qualquer um. Você percebe essa característica. Na leitura, eu fazendo umas pesquisas, eu descobri que algumas pessoas, mesmo sendo nativas da língua inglesa, quando elas vão ler, elas não respeitam o chunking, né? Mas aí ele é um mau leitor, né? Que ele precisa aprender essa técnica. Porém, falando é algo natural que eles fazem, né? Por isso que eu digo que uma coisa se conecta a outra. Listening, que é uma coisa que os alunos reclamam muito, por exemplo, ajuda muito a saber disso, porque daí você aprende a saber o que ouvir, né? Por exemplo, eu ouço muitos alunos dizendo assim, eu não ouvi nada, só ouvi 2, 3 palavras. Provavelmente ele ouviu as palavras que foram enfatizadas. Porque daí, como tem a técnica do jump up, step down, a palavra que subiu, ou seja, que foi o jump up, né? Você ouviu. O step down, você não ouviu mais. Então isso é muito, muito comum de ouvir na língua inglesa. É isso aí, pessoal. Uma dica importantíssima da língua inglesa para o dia de hoje. Eu queria que vocês, se não conheciam essa ideia, essa técnica já, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, observassem os nativos falando e me contassem aqui se vocês já perceberam isso, né? E o quanto isso pode ajudar na compreensão da língua inglesa. Só um detalhe que eu esqueci de mencionar. Se vocês repararem bem, a língua inglesa usa menos vírgula do que a língua portuguesa. E aí, uma coisa que daí todos sabem que a vírgula ajuda você a respirar, ou dá um tempo para você ler a frase com mais... enfim, você separa as frases por partes, né? O inglês usa vírgula, só que não tanto quanto nós brasileiros usamos. Então, mas eles param bastante na ideia da frase, no chunking. Então, por isso que o chunking é algo muito importante. Bom, é isso. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa informação e passem a aplicar aí nas frases que nós estamos aprendendo. Inclusive, ajuda bastante a entender as frases. É isso aí, pessoal. Obrigado e até mais.